Estamos a partir deste momento entrando no seu lar, na sua casa, né, com mais um Pod Jovens, né? Quarto Pod Jovens, né, que nós estamos dando início nessa noite. Estamos hoje aqui juntamente conosco à mesa, nosso irmão Paulo Alexandre, né? É um prazer imenso estar recebendo o irmão aqui nessa noite. Também fazendo parte da mesa está aqui o irmão Abner, o irmão Matheus e eu aqui, o irmão André Vidal, que estamos juntos. Vamos ficar aqui um longo tempo fazendo perguntas, né? Se Deus quiser, o nosso irmão Paulo Alexandre vai estar respondendo pra gente, né? Tirando as dúvidas da Bíblia, né? Que sempre é bom. E esse tema dessa noite que nós temos aqui, um tema muito importante, simplificando a escatologia, né? E a gente sabe que o irmão é mestre nessa área, né? Deixa eu falar um pouquinho do meu amigo, meu Paulo Alexandre. A gente tem, além, né, de irmão em Cristo, a gente é amigo. E ele assim, daqui a pouco já passa para os nossos irmãos falar aqui. E ele é uma referência para mim na música, né? Eu já falei pro irmão, né, irmão? Quando nós éramos mais novos, não que nós somos velhos, né? Mas quando nós éramos mais novos, o Paulo Alexandre é uma pessoa que eu me espelhava muito vendo ele tocar, né? E às vezes iam os meninos ali em casa, ali, né? Quando o irmão era do Infinitos Louvores, né? Na época do irmão era Infinito. E eu ali, cara, tem um rapazinho ali no Santa Fé que tá tocando muito contrabaixo. E eu vinha ver só de curioso, né? Eu disse, não, mas eu tenho que pegar esse homem, eu tenho que alcançar. E a gente foi estudando e se interessando, graças ao irmão, vendo o irmão. Foi uma grande influência. E um amigo em particular, né? A gente tem uma amizade muito grande. E eu quero passar a palavra para ele. Então, uma saudação para os nossos irmãos, antes das perguntas. Muito bem. A minha saudação a todos, né? Na paz do Senhor. Irmão André, que está na direção aqui. Deus abençoe você, irmão Matheus. Meu filho Abner. É verdade. Meu pregador preferido, né? Um orgulho, né? A liderança, né? Irmão Samuel, a irmã Andriele, né? Também o Augusto, que Deus te abençoe. E a todos que estão nos acompanhando, né? É um privilégio poder estar aqui, poder repartir um pouquinho da palavra de Deus, né? Nosso propósito não é outro, senão falar da palavra de Deus. Então eu fico honrado, muito feliz também de receber o convite, né? Irmão Matheus, e poder participar. Para mim é uma honra, né? É um privilégio. Amém. Nós também temos aqui o nosso presidente aqui, né? diretor da mesa aqui, nosso irmão que é responsável pelo nosso podcast, também vai se apresentar, o Matheus, fica à vontade. Bom, deixo aqui minhas saudações, a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está de casa assistindo a gente. Uma boa noite a todos, espero encontrar todos bem e dizer que é uma honra poder estar entrevistando hoje o meu pastor, o meu líder de jovens, meu professor, já fomos tudo isso aí, né, irmão Paulo? E é muito bom te ouvir explicando a palavra, tenho grande admiração e vai ser muito bom hoje estar podendo participar um pouco mais dessas conversas aí. Eu vou pagar uma gafe aqui, mas eu vou perguntar pro irmão, é pastor? Eu sou presbítero da igreja, eu sirvo a Deus aqui em Santa Fé como presbítero da igreja. É bom, é sempre bom que a gente... nomenclatura respeitar. Importante. O nosso presbítero, o Paulo Alexandre. O seu filho, né, o Abner, também está com a palavra. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo aí, né? Cumprimentar também os que estão aqui na técnica e aqui na mesa também. Hoje vai ser uma honra, né? Entrevistar o meu pai. Tô louco para saber algumas respostas aqui. Então vai ser algo bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver um papo muito bom. Amém. Então vamos abrir as perguntas. Vou deixar para o irmão Matheus abrir as primeiras perguntas. Pode ser, Matheus? Pode, claro. Como é sobre simplificando a escatologia, a gente sabe que a escatologia foca mais ali na questão de Apocalipse, né? Fim do mundo. O que seria o tal juízo final que a gente fala ali na Bíblia? Começamos bem, um juízo final, né? O Apocalipse é muito, muito precioso, né? Muito especial. Existe uma série de eventos, né, que se dará a partir do arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja é o start, né? E possivelmente nas outras perguntas, eu não peguei as perguntas, mas possivelmente vai ter, né? Mas só para ter uma linha do tempo, né, a gente precisa entender, né? O arrebatamento é o start, né, de tudo que vai acontecer, né? É o início da 70ª semana de Daniel, né, que está em suspensão, né, está parado. Então vai acontecer nesse período de 7 anos aqui na Terra, né, a tribulação e a grande tribulação aqui na Terra.
lá na Nova Jerusalém, né? Porque a igreja será levada para a Nova Jerusalém, né? Vai acontecer o tribunal de Cristo, né? Que inclusive houve aí muita polêmica, né? Com relação ao tribunal de Cristo, né? E as bodas do Cordeiro. São 2 eventos que vão estar acontecendo na Nova Jerusalém, né? Posterior a isso, né, vem a volta de Jesus literal, né? Estou fazendo uma linha do tempo só para chegar lá onde você quer, né? Porque é importante, né? Isso é básico, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Tendo o Armagedon, a instituição, né, do próprio milênio, né? Satanás será preso por 1000 anos, né? Apocalipse capítulo de número 20, né? Vai falar sobre especificamente sobre o juízo final, né? Mas de forma muito clara, permita-me ler aqui para vocês. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia fala mais alto, né? E vi, Apocalipse 21, 20, versículo 1. Eu vi um anjo descer do céu, tendo ele a chave do grande abismo e uma grande cadeia na mão. Verso 2. Ele se apoderou do dragão, antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou. Eu fiquei pensando no poder desse anjo, ou da autoridade que ele está investido, de poder, um anjo do Senhor, de prender a Satanás por 1000 anos. Ele está com uma chave, o texto diz que ele tem uma chave do grande abismo, né, e uma cadeia na mão. Ele vai ficar preso no abismo, né? Eu não posso entrar agora no abismo, porque é lá no Hades, um compartimento do Hades, né, do Hades, né, onde ficam os demônios presos, né, e ele vai ficar lá por 1000 anos. Né. Logo após esses 1000 anos, então ele será solto, né, e vai seduzir as nações que ainda estiverem sobre a terra, ou algumas nações, e vai fazer luta contra a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que vai sair fogo do céu, vai queimar os inimigos do Senhor. Está lá em Apocalipse, né? Aqui, Apocalipse, capítulo 21. 20, capítulo 20, versículo de número 10. E o diabo que os conduzia foi lançado no inferno, que arde com enxofre, que é o lago de fogo, né? Onde já estavam a besta e os falsos profetas serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Quando a condenação dele chegar definitivamente, aí é estabelecido um juízo do trono branco. Um trono branco, a gente não tem a dimensão exata do local, mas é num espaço sideral, né, que vai se dar. Está em Apocalipse 20, verso 11, em diante. O que seria o juízo final? O juízo final é a declaração de sentença para os ímpios que já estão condenados. O juízo do trono branco não é um juízo de apelação, é um juízo condenatório. Quem não aceitou a Jesus em vida vai passar por esse tribunal. Existem muitas características desse juízo, né? O juízo do trono branco, né? Mas assim, basicamente, o que seria o juízo final? É um juízo condenatório. Onde as pessoas, em almas, outro detalhe, as pessoas que passarão por esse juízo, o juízo do trono branco, né, serão julgados em almas. Logo após receber a sentença, receberão o seu corpo e serão lançados no lago de fogo, que é o inferno literal. Aqui, ó, se nós observarmos o capítulo de número 20, verso 12, o 11, né? Eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. Da sua presença fugiram, sem deixar vestígio. O quê? A terra e os céus. Isso é depois do milênio, né? Isso depois do milênio. Porque tudo tiver passado, isso, né? Depois do milênio está estabelecido esse trono. Isso. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que a terra e os céus fugirão da sua presença. Sim. Então a gente não consegue determinar em que lugar do espaço vai ser, da eternidade será feito será estabelecido esse trono, que é o juízo do trono branco, né? E a Bíblia diz que não houve lugar para eles. Aí, esse é o detalhe importante no versículo 12, ó. E vi os mortos. Eles não estão vivos. Se estão mortos, quer dizer que o corpo está sepultado e só serão julgados em almas. Então, deixa eu fazer uma pergunta, professor Paulo Alexandre. Ele não está aqui dentro do contexto, mas só para... inserindo aí. Por exemplo, assim, a Bíblia diz que vai haver uma ressurreição, né? Uhum. Essa ressurreição, a gente sabe que é só para os crentes, só para nós que estivermos em Cristo.
Mas e esses que não estão em Cristo, eles tem um momento que eles irão ressuscitar Aqui. ou não? Aqui. Depois do julgamento, eles receberão o corpo novamente, serão lançados no inferno com o corpo. Ah, tá. No corpo literal deles. Então é só após o julgamento. Aí Os eles ímpios. voltam a pegar o que é deles. Observe que as almas dos mortos, isso é muito importante, porque na internet é muita Informa- opinião, é. né? E o que vale para mim é a Bíblia, Sim. certo? Então as almas das pessoas que morrem sem Cristo, as almas, o corpo é sepultado. Observe, a morte, o que é a morte? A morte é a separação Separação. do espírito, alma e corpo. O homem é formado, tritocômico, né? Formado de espírito, alma e corpo. A morte é a separação desses elementos. O espírito volta para Deus, a alma que não recebeu a Cristo em vida vai para o Hades, para um lugar chamado lugar de tormentos, aguardar julgamento. Certo? A alma vai para lá, aguardar esse julgamento aqui, do juízo do trono branco, fica aguardando lá. E o corpo fica na sepultura. Na sepultura, certo? Aí, posto esse tribunal, essas almas que estão lá no Hades, na repartição chamada lugar de tormentos, serão tomadas e levadas para esse julgamento. Serão julgadas pelos seus atos registrados nos livros. Está aqui, ó. E vi os mortos e pequenos. Não é grande de altura, pequeno não de estatura. É nomes, autoridades grandes ou menores, não importa. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante de Deus e abriram-se uns livros. Né? Alguém coloca como livro da consciência. Diversas opiniões são dadas. Né? E eu creio que até o livro da Bíblia vai estar. Não creio não, vai O estar, livro né? da vida? Não, digo o A livro Bíblia? nosso, a Bíblia Sagrada. Não, a palavra é Até a base dele. para ver, por exemplo, assim, às vezes alguém vai querer, não, mas eu não vi isso, eu nunca ouvi falar, não sei o que, não tem isso, e daí ele vai puxar, né? Eu creio que vai ser assim. Não, e é válido, é válido. Além desses livros aqui, incluindo a própria palavra, né? Porque o julgamento está embasado dentro de uma lei, né? No caso a palavra. Esses livros aqui não é apenas isso, né? Porque existem entendidos que falam do livro da consciência, o livro das obras, né? Mas na verdade esses livros aqui nada mais é do que o espírito humano. Você sabia que tudo que acontece na nossa vida é gravado? A Bíblia fala, né? Está lá em Salmo 139. Deixa eu ler o texto. A gente fala que vai passar o filminho, né, lá no dia. A ideia que a gente tem, né? Mas isso é literal, isso é fato. Tudo que olha o que diz Salmo 139. Olha o que diz 139. Isso é muito importante, porque lá no juízo do trono branco vai ser aberto esse livro. Que na verdade, sabe a caixa preta do avião? Não fica registrado tudo que acontece. Tudo que acontece. No espírito humano está gravado tudo. Você observa que o espírito humano, tanto do justo quanto do ímpio, volta para Deus. Por quê? Porque está gravada todas as ações, as atitudes, os pensamentos, tudo está gravado lá aqui dentro. Salmo 139. Deixa eu te provar na Bíblia, né? Para não achar que eu estou inventando. Né? Olha o que diz o Salmo 139. Irmãos, eu amo a Bíblia. Mas olha o que diz o Salmo de número 139. O Salmo de número 139 é um salmo extraordinário, né? Poderoso. Né? Mas olha o que diz aqui no versículo de número... Eu teria que ler o contexto, né? Para a gente não achar um pretexto. Né? A partir do 14. Eu te louvarei porque me formaste de um modo maravilhoso. As tuas obras são prodigiosas. Isto a minha alma o sabe muito bem. Então, o ser humano, né? A alma é o ser humano. Na minha formação, os meus ossos não foram encobertos de ti, quando em segredo fui modelado na profundeza da terra. Fala da gestação, né? A forma como Deus está. Aí chega no 16. E os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quando? Dia a dia. 80 anos, 70 anos, 90 anos, não importa. Dia a dia iam sendo formadas quando nenhuma delas ainda existia. Até no livro de Malaquias, se eu não estou enganado, tem um versículo que fala, acho que um dos últimos versículos o memorial, vai falando ali, né? Esse memorial é das obras, né? Daquilo que mas vai registrando tudo, né? Tudo que você fizer obras em vida. Boas, obras más, está tudo registrado. É tudo registrado. Então, o julgamento, o juízo do trono branco nada mais é do que uma sentença, uma declaração de condenatória, baseada naquilo que ele fez em vida. Mas principalmente porque não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que poderia o libertar, o livrar do inferno. Eu estava fazendo
tô fazendo curso de BJL, né? Sim, bacana. E mês retrasado, o último mês que nós tivemos ali com o Heleno, que ele dá esse estudo, Heleno, né? perfeito. O Heleno. E eu fiz uma pergunta ali para eles, a questão do julgamento, né? A questão do julgamento. E querendo entender um pouquinho como é que será julgado, porque Paulo Alexandre, eu fico com uma dúvida assim, como Deus vai julgar, por exemplo, assim, uma pessoa que sofre não vou usar essa expressão, certo. mas nasceu com uma síndrome, um problema, um problema isso. Eu entendi. Como essa pessoa será julgada, né? Que tipo de julgamento será dado a ela, né? Baseado na lei natural que está dentro dele. Existem 3 tipos de leis, não sei se você sabe, a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Como eles têm dificuldade, né, psíquicas, como têm dificuldade, questão neurológicas, né, essas pessoas são salvas. São salvas. Claro que é necessário falar do evangelho para eles, né? Inclusive tem igrejas que se adaptam, né, a esse tipo de pessoas, né? Isso é muito bom, né, para poder ajudar, né, poder trabalhar isso na vida deles, né? Mas o julgamento deles é separado, né? É diferenciado, né? Não é separado, é diferenciado. Sim, diferenciado. Porque o tratamento dele é dentro da lei natural que está dentro dele. Até porque eu entendo que Deus é justo até nessa área, certeza, né? Ele não vai tratar, por exemplo, uma pessoa a lei natural que está dentro. com a mesmo peso, com a mesma medida, né? A lei natural que está... Isso Deus colocou dentro do homem, né? Dentro do homem. É o temor a alguém, a Deus, a pessoa, né? Que no caso é Deus, né? Os índios, por exemplo, serão julgados como? Qual é a base para o julgamento do índio que nunca ouviu o evangelho? Que está lá nenhum. Por mais que a gente envie missionário, a gente não vai conseguir alcançar todos, né? Que são milhares e milhares. Exatamente, né? Então, como é que eles serão julgados, né? Baseado na lei natural deles. Claro, eles estão adorando o Deus Sol, o Deus Lua, mas no sentimento deles, claro que nós, vendo para a Bíblia, estão errados. Mas no coração, na intenção deles, a gente vê que... Até tu vai ver isso na vida de Abraão, né? Olha, eu ia citar esse, falando da lei natural, que está dentro do coração do homem. Né? Então é muito importante nós observarmos isso, né? Gênesis capítulo de número 17, acho que é. Nós já vamos voltar a fazer as perguntas aqui também. Não, nós viemos para assistir hoje, Abner. A Bíblia é assim. A Bíblia é extraordinária. Vai linkando, né? Sim, vai puxando outros assuntos. Né? Hoje eu acho interessante, assim, eu também gosto. Assim, eu amo a palavra, né? E ela é maravilhosa. Deixa eu encontrar o texto aqui que fala sobre essa... Na verdade foi uma orientação de Deus, né, para Abraão. Para Abraão. Exato. Que foi falar nessa questão. Né? 17:1. Olha como é lindo. Tinha Abraão 99 anos e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou eu, Shaddai. Anda na minha presença e ser íntegro. Ou seja, na essência dele, ele já tinha consciência de que ele deveria ter uma vida honesta. Você sabe que tem muitas pessoas que não são crentes, que não são membros da Assembleia de Deus, que são mais honestas do que eu conheci muita gente assim. Então, é a lei que está dentro dele. Só que daí, claro, ele faz uma escolha, né? Todo ser humano faz uma escolha, né? De servir a Deus, de ser honesto nos seus negócios, nas suas atitudes, nas suas ações, de receber a Cristo. Né? Agora é interessante que essa lei natural, né, para o povo da cidade, para nós, né, para a humanidade em si, né? Até quando a gente vai evangelizar, Paulo Alexandre, a primeira coisa que vem assim para uma pessoa que tem, por exemplo, assim, que é regradinha, que cuida, né, pagar os seus impostos, é uma pessoa certa, né, cuida. Cidadão. A primeira coisa que ela fala pra gente é isso, né? Eu vou pro céu porque eu não mato, não faço nada de errado. Mas é isso que eu ia lhe dizer, não é suficiente. Tu tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, respondi o que é o juízo que seria. Perfeitamente respondido. Julgamento condenatório, porque a pessoa já está condenada. Ali vai só receber a sentença, receber o corpo. Né? Mas foi queimado a fogo, foi acimentado, porque muitas pessoas morrem na concretização daquelas grandes barragens, né? Aqueles concretos. Né? Ou foi queimado, incinerado, não importa. O DNA foi comido por peixes dentro do mar. Pois é, o peixe vai ter que dar conta. Onde está o DNA? Vai ter que dar conta porque o corpo daquela pessoa vai voltar.
vai ter que voltar. E imagina, né? Teve irmãos nossos que foram devorados Isso, nas arenas, o corpo, né, aqueles que praticamente sumiram consumido. nos oceanos, né? No caso do justo, mas estou falando dos que foram condenados, né? Aham. Vai receber a sentença, o corpo dele, e vai ser lançado. Você sabe que no inferno tem que ser lançado com o corpo, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Opa. Isso que eu ia te A perguntar alma agora. é no Hades, que não é o inferno. Tem muita gente que confunde e diz que o Hades é o inferno, e não é. É só uma antessala. Eu tenho que fazer uma diferenciação entre presídio e penitenciário. Você sabe qual é a diferença de presídio e penitenciário? Pois é, daí não tem como explicar o que é o Hades. Eu preciso entender o que é o presídio. É um lugar onde uma pessoa está lá aguardando julgamento. E a penitenciária? A penitenciária é onde ele vai cumprir a sentença. Já tá Então condenado. aí está a diferença. Hades, o lugar do tormento, é o lugar onde ele vai aguardar o julgamento. É uma antessala, né? Sim. E a penitenciária é o inferno, o lago de fogo. Claro que existe aquela dificuldade das palavras gregas, né? E hebraicas, Sheol, Hades, Geena. A gente não vai entrar, espero que não tenha essas perguntas aí. Mas na verdade é muito interessante nós ressaltar isso. Falando da grande tribulação, os salvos sofrerão a grande tribulação? O salvo em Cristo Jesus não vai passar a grande tribulação. Vai antes. Até antes. os mais maldosos chamam nós de escapista, né? Tipo, Mas existem diversos textos, né, que provam, né, Que a gente revelam que a igreja, vai ser arrebatado antes. antes da grande tribulação, será elevada até a Nova Até- Jerusalém. ah, A palavra é arrebatamento, né? Sim. A igreja será arrebatada até a Nova Jerusalém. Tem textos, né, Sim, que que comprovam isso. confirmam Apocalipse isso. fala isso, né? Mas tem um texto, acho que permita-me, né, mostrar, acho que é Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, porque eu amo a Bíblia. E a Bíblia, ela fala mais alto. Eu dizer que não vai passar uma coisa, agora a Bíblia Sim. dizer, aí é bem diferente, né? Me parece que é o capítulo 3, versículo de número, deixa eu encontrar aqui, de forma mais precisa, né? Isto. 3,13. E conforme o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade. É um conselho de Paulo, né? Eu teria que ler o contexto, mas sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda literal, com todos os seus. Amém. Quando Jesus vir literalmente, que isso é no final da grande tribulação, depois dos 7 anos, Jesus vai descer literalmente no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias, vai pisar no Monte das Oliveiras. Quem vai estar junto com ele? A igreja. A igreja. Além dos anjos, mas Exato, principalmente a igreja. a igreja. Então, a igreja não vai passar. Até porque tu pega do início do Apocalipse, né, até o versículo 4, a igreja aparece, né? Até o capítulo 4. Esse é depois, outro argumento. Depois ela some Exatamente. e aí Não aparece mais. não aparece mais. Daniel capítulo 9, versículo 24, acho. Mostra qual é o propósito da 70ª semana ou do 7 Do sétimo ano. Não é para a igreja, é para Israel. É Jerusalém, está escrito lá. Para eles reconhecerem, Pra tratar né, com que eles. o Messias Então a igreja não vai passar. já tinha vindo e eles o rejeitaram, né? E eles esperam até hoje, né? Essa ideia de que ele vai. Judeu, né? O judeu. O judeu ortodoxo ainda aguarda a vinda do Messias. Eles não aceitaram a Jesus, né? Como não receberam Jesus como Messias. Seguindo nessa mesma linha, irmão Paulo, o que seria o que seria a grande tribulação, especificamente detalhada assim? Simplificando, o tratar de Deus com Israel. Agora eu preciso ler o texto para provar isso, né? É Daniel capítulo de número 7. Versículo de número. Perdão. Capítulo de número. Deixa eu achar aqui para vocês. 9. Daniel 9, 24. 70 semanas, ó. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade. Eu teria que fazer um cálculo, tá? Sobre isso. O que é a 70ª semana de Daniel?
E já vou ler o texto para simplificar. Tem como calcular isso, né? Tem. Por isso que dá, desculpa interromper, por isso que dá essa monte de, muitas vezes, de informação que Jesus está voltando, por exemplo, um monte de gente, porque eles tentam fazer um cálculo em cima disso, né? Isso. Não que não há como fazer. Tem, Não, mas o cálculo prova de que 69 semanas se cumpriram. Quando chegou na 79ª, parou tudo. E por que parou? Porque Jesus saiu da região de Israel, ele não fazia milagre fora da região de Israel. Galileia, Cafarnaum, só ali. Mas ele saiu, está em Mateus 15, 21. Ele saiu para uma região chamada Tiro e Sidom, que é uma região de gentios. E quando chegou lá, encontrou uma mulher que gritava e dizia: minha filha está atormentada. É aquela passagem. ele fala que eu não posso tirar, né? Vai deitar os cachorros. Daí ela disse: não, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem. Aí Jesus curou a filha daquela mulher e o relógio parou. E entrou a graça. Então, a 79ª parou ali, exatamente ali. E aí abriu o tempo da graça que nós estamos vivendo. E quando chegar o arrebatamento, termina esse período da graça e se estabelece a última semana, que está faltando a 70ª semana. São semanas, uma semana de 7 anos, né? Uma semana de 7 anos. Se conta assim, dessa forma. Semana de 7 anos. É muito bonito a gente falar disso. Mas deixa eu ler o texto, né? Fica mais lindo ainda. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel e sobre tua santa cidade. Essa é a razão do grande tribulação. Para exterminar a transgressão e para tirar o pecado e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo lugar. Então o propósito primário da grande tribulação é tratar com Jerusalém, com Israel. E aí, atrelada a isso estão os selos, as trombetas e as taças. E cada um tem uma especificidade, né? Uma qualidade, uma característica, né? Uma vai tratar das regiões celestes, né? Vai limpar a região celeste, outra vai limpar a terra, porque o inimigo invadiu, tomou posse. Adão vendeu o que era dele, Deus deu a terra para ele, né? E por causa do pecado, né? Satanás se adonou. A terra não é dele, mas ele, a Bíblia diz que ele é o príncipe desse século, não que ele tomou posse, né? Porque o homem falhou, né? E aí Deus, né, na verdade, precisa limpar tudo isso, né? Até para estabelecer, né? O reinado, né? O milênio e posteriormente o estado eterno, né? Então, a grande tribulação tem esse propósito, tratar com Israel, né? De forma específica, né? Com Jerusalém, mas também de forma... Claro, as nações serão atingidas, mas principalmente também, né? Limpar as regiões celestes e a terra de toda a imundícia. Amém. Irmão Paulo, tem uma pergunta em 2 etapas para te fazer. Vamos lá. Se caso eu errar, me corrija, por favor. Tá. A gente sabe que a salvação ela ocorrerá em 2 etapas, certo? Primeiro o pessoal vai ser arrebatado e terá uma segunda salvação, correto? Não, a salvação é uma só. Muda o período, talvez. Mas, por exemplo, haverá a igreja, o período da graça é um período de salvação. E a grande tribulação também haverá salvação. Claro que o método de Deus trabalhar é diferente, mas a salvação é a mesma. Não existe duas salvações. Perfeito. E como ficará a terra nesse processo? Já que os salvos foram salvos, o Espírito Santo irá se retirar da terra, certo? Perfeito. Como que ficará a humanidade no caso, já que a gente não vai ter mais o Consolador aqui presente? Primeiro que o Espírito Santo, o Consolador, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todo lugar. E mesmo ele estando com a igreja lá, ele vai trabalhar como no Antigo Testamento. Você sabe como trabalhava o Espírito Santo no Antigo Testamento? Em doses. Ele habitava nas rodas. A gente precisa entender a trajetória do Espírito Santo. Ele está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, ele está se movendo sobre a face das águas. Gênesis 3, 6, 3, Deus tira o Espírito, ele diz assim, o meu Espírito não contenderá com o homem. Deus tira o Espírito da terra, porque o pecado era avassalador demais, né? Deus tirou o Espírito Santo da terra e botou aonde? Papai disse assim, eu tenho um trono para ti, Espírito Santo. O Espírito Santo disse, meu negócio não é de trono, meu negócio é de movimento. Deus colocou ele nas rodas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava nas rodas. Foi Ezequiel que viu, né? Olha aí. Olha, é extraordinário. Ezequiel viu o Espírito Santo nas rodas. Sabe que o trono de Deus tem rodas, né? Se move, né? Se move. Os querubins estão lá, né? E o Espírito Santo foi parar nas rodas. Quando o Espírito Santo está nas rodas do trono, ele descia na terra.
de forma específica, por Sim. exemplo, para usar Bezalel. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomou conta dele e Moisés falava uma peça do tabernáculo, ele fazia idêntico. E ele voltava. Então o Espírito Santo trabalhava, eu chamo e aprendi assim como conta-gotas. Né? No Antigo Testamento o Espírito Santo trabalhava assim, né? Vinha e trabalhava de forma específica em pessoas. Sansão, a Bíblia diz que todas as vezes que ele era usado assim para fazer algo extraordinário, o Espírito Santo se apossava dele. Né? Ou seja, no Antigo Testamento Deus trabalhava dessa forma, né? Por uma espécie não é possessão, mas de si especificamente para trabalhar, né? Com pessoas específicas. Né? Da mesma forma vai ser na grande tribulação. Se na graça hoje nós temos abundantemente o Espírito Santo, né? Como ele vai ser retirado com a igreja, ele vai subir com a igreja. Porque a Bíblia diz, há uma promessa de que ele nunca mais vai deixar a igreja. Mas mesmo lá, na Nova Jerusalém com a igreja, ele vai estar atuando aqui na terra também, salvando aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas eu vi uma pergunta, Pode, uma pergunta assim, meio duvidosa, né? Na questão assim, mas e depois? Quem é que vai convencer Isso que o eu ia homem do perguntar pecado? agora, Se o único que pode convencer é o Espírito Santo de Deus. A pessoa vai ter que entregar a própria vida. Né? É diferente a forma de Deus trabalhar. Essa é a questão o problema da dúvida é exatamente essa questão. Deus não vai trabalhar mais dessa forma de convencimento. Ou tu entrega a tua vida, ou tu vai ser lançado no A inferno. única maneira... Não tem convencimento. Esse é o problema da dúvida. Então acabou a dúvida. Porque na grande tribulação ou tu aceita Jesus ou tu morre. E não é qualquer morte. Não, pode cortar a cabeça. Pois é, mas vai ter sofrimento. Mas então falando bem real, vai ser difícil tu alcançar a salvação. Mas é claro, quem é que está disposto a morrer por Jesus? Hoje... E hoje com o Espírito Santo convencendo, né? Ele tem dificuldade, imagina aquela hora. Mas haverá salvação, viu? A Bíblia fala de multidões vestidas de branco. Pois é, Tá? vem com palmas nas mãos, né? Ainda vai ter gente corajosa. E não são poucos, né? Motivos que a gente, né, acabaram ficando, mas que vão entregar a sua vida. Uma pergunta que dentro disso, né, pai? O Espírito Santo ele vai trabalhar nesse processo, nesse novo processo de salvação? Sim, usando, por exemplo, os 144 mil. Que é para esse tempo, né? Que é para esse tempo. Você vai estar atuando, trabalhando na vida deles. Né? Sim. Esse seria a espécie de eles vão pregar, né? conta-gotas, né? Tu diz em um lugar Isso. específico. Pô, aí que tá, esse é o segredo. Sim. Não é esse derramar como está agora, né? O Espírito, e a gente levanta a mão e recebe uma efusão do Espírito. Espírito Santo assim, a rodo, cheio de glória e poder. E a gente não aproveita. Coisa, né? Espírito Santo, E né? hoje a gente não aproveita essa grandeza. Pois é. E lá na grande tribulação as pessoas vão estar ansiosas por isso, né? E vai ser de forma diferente. Vai ser como em conta-gotas, né? Em momentos específicos para a salvação. E sabe o que é interessante? Essa pergunta eu já ouvi numa roda de conversa, Certo. as pessoas falando. Hoje eu não preciso me preocupar com a minha salvação, porque eu vou ter uma segunda chance. Eu vou ter como recuperar o tempo perdido. Por isso que eu disse que não existe segunda salvação. Exatamente. Não tem. Exatamente, a gente tem um esclarecimento aqui, né? Porque se não for agora, Entendeu? já era. Isso que é maior. E principalmente para nós que conhecemos, né? Porque daí quanto Pra mais nós te é conhecemos, dado, mais vai te é ser cobrado. requerido. Né? Então é mais difícil tu alcançar, né? Porque tu tem conhecimento. De repente uma pessoa leiga ali que não tem conhecimento... Na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas quem tem conhecimento será cobrado. Então vai sofrer bem mais, né? Bem mais. Porque tu teve a oportunidade, né? O desespero, imagina o desespero das pessoas na grande tribulação. Porque tu já vai sofrer só o fato de tu ficar aqui. Imagina pessoas... o peso da tua consciência e a culpa das pessoas sobre ti, né? Pelo fato de a gente tu não tem ideia, irmão André, do que realmente vai acontecer, porque é muito grande. O sentimento, né, de tristeza, de dor, de angústia, por ter ficado. É por isso que dizem, né, que a nossa consciência é a nossa pior inimiga. Já vem daí. Então, temos que lutar para ser participar fazer a do coisa arrebatamento, certa, fazer né? parte do arrebatamento. Para ser arrebatado e ir embora. Muito bem. Qual o significado dos 7 selos? Eu peguei aqui uma das perguntas assim. Qual o significado dos 7 selos? Isso. A quinta pergunta aí. A quinta pergunta. Qual o significado dos 7 selos? Então, as trombetas, as tás. Foi o que eu comecei a comentar aqui. Por exemplo, o selo. Deixa eu ler o texto aqui para você.
Desculpa pegando essa pergunta aqui. Os selos e as taças, eles têm como é que diz assim, um alvo? Tem. Por exemplo, para Israel, para Não, as nações, Não. não tem um alvo não é nessa específico linha. assim? Não é nessa linha. É a terra, né? A natureza, né? Uhum. Em si, limpeza. O selo o rompimento dos selos, como é que eu posso explicar? É a garantia de possessão, de posse, de volta, de aquisição. Assim, aquilo que era Aquilo, meu... aquilo que o inimigo levou, né? Eu quero de volta. Exatamente. O homem vendeu a terra. Já vou ler os textos, acho que em Jeremias fala. Quando alguém vendia uma terra, né? Quando alguém vendia uma terra, ele fazia duas escrituras, escritas por dentro e por fora. E elas eram seladas com 6 selos, com 7 selos. Eram seladas, tinha selos de segurança. Né? Se a pessoa que vendeu não tinha condições de adquirir novamente ou de resgatar, então vinha o seu parente remidor, que normalmente tinha que ter um exército, tinha que ter recursos, tinha que ter dinheiro para ir lá e resgatar. E quando ele resgatava, ele rompia os selos. Na verdade, o Apocalipse, né, é o rompimento desses selos. Né? É Jesus que toma, eu vou ler o texto aqui para ti. É Jesus que toma a posse daquela escritura e começa a romper os selos. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para ti o texto. Para todos nós. Né? Apocalipse. Eu estou dando o propósito dos selos. Né? Aqui, ó. É capítulo de número 5. Vi na mão direita daquele que está sentado sobre o trono, vi na mão do Pai, um livro enrolado, que na verdade é uma escritura da época, né? Sim. Selado com 7 selos. É aquilo de Jeremias. Ezequiel também fala alguma coisa sobre isso, mas Jeremias fala sobre isso. Escrito por dentro e por fora. E aí ele diz, vi também um anjo forte clamando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Porque só alguém vendeu a terra, tinha as escrituras seladas, mas não tinha condições de reaver, tinha que ter alguém maior, um parente remidor, no caso é Cristo para nós. Né? O homem perdeu a sua herança, que é a terra. Deus deu a terra para o homem. Você sabia disso? Ele perdeu. Fora. O homem perdeu para Satanás. Então Satanás é o posseiro, só que ele não quer sair da terra. Ele não quer sair. Né? Então, os selos, exatamente essa visão, né, de recuperação, de restauração, de restituição, né, da parte de Deus para com o homem. Está aqui, ó. Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Está no verso 2. Aí diz assim no 3, ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. No caso, o livro dos 7 selos, que na verdade é uma escritura. Né? E eu chorava porque não foram achados ninguém digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Agora valeu um glória a Deus adiantado. Então disse-me um dentre os 24 anciões, que Deus tem 24 anciões ao redor dele, né? Uma representatividade da igreja. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que é Jesus, a raiz de Davi, que venceu aonde? No Calvário, para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. Então, os selos é a certificação, né, de restituição completa, de restauração do jugo, da possessão de Satanás, porque ele não quer sair. Né? Então, os selos começam por aí. Aí vem as trombetas, né, e taças, que aí fala do âmbito natural da limpeza da terra em si. Selo, trombeta e taças é uma limpeza. Trombetas e taças é uma limpeza do mundo espiritual. Né? Por exemplo, a região celeste, né? A região celeste, na verdade, é o lugar, o Bazã. Essa é uma linguagem poderosa dos Salmos. Né? O Bazã é a habitação. Deus escolheu a Bazã como uma torre forte, como um lugar de sua habitação. Mas aí os demônios, não o Lúcifer, porque Lúcifer é uma ideia da Septuaginta. O nome dele não é Lúcifer, né? Porque Lúcifer significa luz e fé. E ele não é luz e nem fé. Ele é o portador da luz, então ele é o luzeiro, portador de luz. O querubim ungido, a criatura mais linda que Deus criou, se rebelou, está em Ezequiel 28. E a Bíblia diz que achou-se iniquidade nele, né? E ele foi expulso para onde? Não para a terra, foi expulso para a região celeste. Deus colocou ele lá,
na habitação, na região celeste, como a habitação dele, né? Provisória, porque eles vão ser expulsos de lá. E nas trombetas, nas taças especificamente, trombetas e taças, vai ser essa limpeza da região celeste. Para quê? Para a Nova Jerusalém que está descendo, tomar o lugar. Né? Então, a função das trombetas, selos. Eu estou falando básico, tá? Porque deveria se aprofundar mais. Isso é um assunto bem mais profundo. Mas, basicamente, né, esse trabalho de purificação, de limpeza da região celeste, da natureza, da terra e da condição da terra como condição de propriedade, né, para o ser humano. Porque era para ser nosso, né? Então foi Sim, entregue. exatamente. Foi entregue. E aí... Com o pecado, né, o homem perdeu muita coisa, inclusive a terra, o domínio. E até no primeiro podcast nós fizemos umas brincadeiras que não falamos, mas falamos bem muita coisa que era para ser nosso, né? Sim. E a gente acabou entregando pro diabo, quando veio virou tudo dele, né? Não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro, né? E, claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só pra gente deixa eu só mudar um pouco deixa eu mostrar a ideia aqui. Não, tudo bem, E só como... deixa eu mostrar o texto, porque eu falei aqui, preciso mostrar, né? É que eu sou assim, tá? Não tá certo, mas... Uhum. Olha o que diz Ezequiel 28, né? Porque alguém diz que Satanás, né? Que é o luzeiro, foi lançado na terra, né? E aí houve aquela destruição da terra. E por isso que lá em Gênesis que se baseia muito, né, naquele versículo que fala e vi como um relâmpago. Esse versículo, eu já entrei nesse assunto com mas algumas pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, esse de Lucas, Jesus está vendo o Apocalipse 12. Que lá no meio da grande tribulação, o luzeiro que está na região celeste, porque ele não está no inferno, tá? Sim, ele diz fica que ele está no inferno, não. Aliás, o inferno nem foi inaugurado, tá? Só para você ter uma ideia. Quem vai inaugurar o inferno, está na Bíblia, é o anticristo e o falso profeta. Eles serão os primeiros habitantes do inferno, do lago de fogo. Mas isso é outra história, isso é outra conversa. Né? Mas quando Jesus diz assim, né, eu vi o Satanás cair como um raio, ele está profetizando, vendo, de forma, isso é uma projeção profética, né? Para um futuro? Ele está vendo, né, o que vai acontecer em Apocalipse 12, que na grande tribulação, no meio da grande tribulação, Miguel e seus anjos vão batalhar contra Satanás e seus demônios, e ele vai ser lançado na terra. Tá, aí sim, na terra, definitivamente. Eu tenho que compreender também, você sabe que existe a trajetória do Espírito, a trajetória do Filho, a trajetória do Pai e a trajetória do luzeiro, inclusive, para onde ele foi, né? E a gente não... Por isso que é essa confusão, né? O luzeiro foi lançado da eternidade para a região celeste. Da região celeste, ele vai ser lançado na terra, né? Da terra ele vai ser pro abismo. Pro abismo, olha aí. E depois ele volta, né, para a terra, para seduzir. É a guerra de Gog e Magog, né? Na verdade é para enganar as nações. Enganar as nações, seduzir, enganar. É a guerra de Gog e Magog. E depois, por fim, no inferno, definitivamente. Então eu tenho que entender essa trajetória para não confundir isso. Sim, E aí, quando Jesus disse, voltando lá em Lucas, quando Jesus disse assim, eu vi Satanás, estava se referindo ao que vai acontecer na grande tribulação, no meio da grande tribulação. Satanás será lançado da região celeste, a habitação provisória dele, para a terra. Como não tem corpo na terra que suporte ele, porque ele é um querubim ungido, aí encontramos o Leviatã. Já ouviu falar do Leviatã? Sim, é o até corpo tá uma que Deus discussão preparou. agora na internet terrível aqui. É o corpo que Deus preparou para Satanás ser julgado, né, e lançado no inferno. Porque ele é um interessante, né? E na terra não tem corpo que sustente ele. Né? E por que esse motivo? Até eu ia fazer essa pergunta no começo. Por que precisa do corpo? Qual que é? Na verdade, Satanás já está julgado. Né? O julgamento dele aconteceu lá em Jó. Mas eu digo até tu fizesse ali uma menção sobre acerca do juízo final, né, do julgamento ali, que precisa do corpo, mas qual é o motivo Porque do ele vem corpo? para o mundo físico. Então, para habitar, ele precisa... Sim, ele vai ser lançado, literalmente, na terra. E na terra ele precisa de um corpo. Precisa de um corpo. Né? Por isso que Deus já preparou o Leviatã. Né? O Leviatã é uma outra história, né? Porque, na verdade, é o lugar onde Deus vai pegar todas as bombas atômicas. Né? O homem não tem onde guardar o lixo atômico, né? Sim. Pois é. O Leviatã é para isso. Todos os armamentos vai ser lançado nele. Jó diz que ele come como biscoito.
Imagina o tamanho. Não, a ficção, né? A mídia aí coloca o Godzilla, né? Godzilla é fichinha perto do Leviatã. Aproveitando esse assunto, tem uma pergunta até separada aqui, tava cuidando dela, inclusive. Já que a gente tá falando das bestas do Apocalipse, né? Sim. Como que vai acontecer esse surgimento, esse nascimento, essa aparição dessas bestas que são descritas para nós? Primeiro a gente tem que entender que o Apocalipse ele tem alegorias, né? Figuras, mas que ao mesmo tempo, né, revelam fatos literais, né? Por exemplo, as bestas, né? Tem Apocalipse 12, 13, né? Que fala das duas bestas. Deixa eu olhar aqui, só para confirmar. Tem uma que sai do mar e outra que sai da terra. Né? Então, evidentemente que a gente não tem como precisar, por exemplo, que o anticristo já nasceu. É evidente que o palco está sendo preparado, e se Jesus breve vem, quando ele assumir, né, ou se declarar, ele já tem que ser adulto. Então, se é breve, ele já nasceu. E alguém já colocou aí alguns até presidentes do mundo aí como sendo o anticristo, né? E a gente, o Macron e tantos outros aí. Né? A gente já tem anos de fé, né? Não, de novo, não voltando, não somos velhos, né? Certo. Mas a gente, desde novo, a gente via muito isso, né? Cada ano eles enumeravam, ou dizia, né? O fulano, o Beltrano, o ciclano. Eu me lembro quando eu era bem mais novo, um pastor pregando, um pastor de Caxias do Sul, muito conhecido, falando que ele tinha certeza de quem era o anticristo, né, naquela época, que ele já estava com 30, ele vai quantos anos, estava próximo da idade de Jesus, né, e já passou-se mais de 20 anos. Alguém diz que ele tem que ser judeu, mas ele é mentiroso, então não há necessidade de ser judeu. Porque para ser reconhecido como o Messias, e nem brasileiro, ele tem que ser judeu. E nem brasileiro, nato, né? Daí nós Nascimento, não, brasileiro. E a gente não sabe, né? Pode ser islâmico, né? Não, existem, né, muitos boatos aí, né? Mas eu fico com a Bíblia, né? Algumas características são muito importantes. Por exemplo, é só a Bíblia, né? Apocalipse 13, verso 1 diz assim: estava em pé sobre a areia do mar. Ele está... É uma visão, né, que João tem. O mar ali está se referindo às nações, aqui né? Nações. Tem figura de linguagem, a gente tem que para interpretar o Apocalipse. Primeiro que a gente não estuda verso por verso, são blocos. Segundo, a gente tem que ater a linguagem, o que é literal, o que é figurado, o que é simbologia. Então o Apocalipse é muito... Sim. Mas existem dentro dessa simbologia verdades. Por exemplo, estava em pé sobre a areia do mar, nações, quando vi subir dela uma besta. Então é da unidade ou da união das nações, dos blocos, né? Dos blocos de nações, né? Dos 10 dedos da visão de Daniel, lembra? Da visão de Nabucodonosor, né? Mas que Daniel interpretou, lembra? Daquela visão lá da cabeça de ouro. Da estátua. Da estátua, cabeça de ouro, peito de prata. E os pés de barro. Cintura de bronze, né? Ou ventre de bronze, pés de barro, né? Ferro e os 10 dedos, que são os 10 blocos de nações, né? com dois grupos maiores, um no Ocidente e outro no Oriente. Acredita que se um seja Estados Unidos, outro a China. Isso é especulação, a Bíblia não dá uma ideia. Né? Mas você sabe que hoje existe o mercado comum europeu, né? Mercosul. Lá nos Estados Unidos, México tem outra moeda. São grupos baseados nisso. Que é uma briga, né? Uma briga de poder ali. Hoje tem mais de 7 ou 8 grupos assim, mas que estão sendo formulados. O próprio Mercosul ainda não está bem estabelecido, mas já é uma linha de mercado. Né? Eles negociam, né? A moeda, praticamente, mais na Europa, né? Que tem a sua própria moeda. Né? Tanto é que a ideia é ter uma moeda única no mundo, né? O anticristo ele vai... É uma briga que eles têm, né? Até sim. Se juntando com vários países, assim, é um próximo passo que eles querem dar. Isso. Futuramente, né? De colocar uma moeda única. Isso já nem é mais uma especulação, não, já é mais fato, né? Fato. Em alguns lugares se trabalha só com uma moeda. Né? Por exemplo, quando vi subir dali uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que significa isso? Né? É um homem investido de autoridade de 7 poderes espirituais. Né? Por exemplo, 7 cabeças são 7 principados.
o Farbes, só para ter uma ideia de alguns deles, né? O Farbes, o Balaão, o Nimrod, Jezabel, tudo poderes espirituais da Bíblia, né? A Diana e o Mamon. O Mamon é o deus do dinheiro. Né? Sim. O Farbes e o Belzebu, por exemplo, que são principados, né? Eu estou usando nomes que estão na Bíblia, tá? Farbes, Belzebu, Balaão são poderes espirituais que darão Nimrod, que fala da rebelião, né? Balaão fala da corrupção, né? No sacerdócio, na profecia, enfim. Diana, idolatria. Mamon, que é a riqueza. Né? Todos esses principados são potestades espirituais. Darão poder a esse homem, que é o anticristo, que é a besta aqui do capítulo 13, né? Aqui é o anticristo. É o anticristo, a semelhança, né? É a besta que tinha 7... a besta que vi tinha a semelhança de leopardo, seus pés pareciam um urso, sua boca era como a boca de leão, e o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo, né, ele vai receber a autoridade do próprio dragão, que no caso é Satanás. Satanás. Essa representação aí, acho que a gente poderia citar aquela estátua que foi colocada na ONU, né? Aquela estátua que tinha exatamente uma cabeça de leopardo. Eu vi essa. É, uma estátua toda colorida que eles colocaram como simbolizando a união das nações. Já que a ONU é a questão das Nações Unidas, né? Isso. Eles colocaram uma estátua assim, representando a ONU. A gente tem que sempre cuidar para não entrar em especulações que estão fora da palavra de Deus. Mas é válido, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Sim, está acontecendo, né? Na verdade, é tudo um cenário sendo montado para o anticristo assumir, né? É que muitas vezes as pessoas também que nos ouvem, elas têm que prestar um pouquinho atenção, porque tudo às vezes elas pegam aquilo como regra, né? Usam, por exemplo, saiu uma estátua lá, a Bíblia está falando, mas muitas vezes não está nem, né, não está nem como é que linkado à Bíblia. Às vezes aquilo lá é só um símbolo que eles inventaram exemplo, lá, né? Bom, por exemplo, a guerra de Ucrânia e Rússia. Disseram que era Gog e Magog. E às vezes não tem nada a ver, né? Isso é mentira. Isso não é Bíblia. Não está na Bíblia. Exatamente. E aí as pessoas muitas vezes então usam... tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, né? Porque a gente acaba se rindo, né, em coisas que estão fora. Tudo que acontece lá a gente tem que avaliar de acordo com a palavra de Deus. Né? Se é ou se não é, né? Por exemplo, essa guerra de Israel também, muita gente achava que era já o fim do mundo, mas a gente sabe que vai acontecer. A gente caminha para isso, né? E prega para isso. Mas só que não da forma com que as pessoas muitas vezes lidam, né? Como se fosse... Tá escrito aqui assim, assim, assim. Não, às vezes não. Às vezes Claro que nós estamos aqui numa conversa, né? Esses assuntos, especialmente Apocalipse, né? Tem que ser estudado com muita calma, com muita profundidade e com muita graça do Espírito Santo, né? Para revelar, porque muita coisa a gente não entende, né? Às vezes é para esse período, às vezes pode ser para quando a igreja for embora, né? A gente tem que ter esse discernimento. Ter o cuidado, né, de aplicar no tempo certo, na forma certa, do jeito certo. É verdade. Mas é maravilhoso. Estude Apocalipse. Muita gente tem medo porque acha que, né? E você sabia que o Apocalipse é um manual de adoração? Ó, se nós soubéssemos, todos que estamos nos ouvindo, se nós soubéssemos que o Apocalipse, tudo tem o controle do trono, nós leríamos mais. Estudaríamos mais o Apocalipse. Porque você perceber, todos os selos, principalmente taças, trombetas, tudo que acontece no Apocalipse sai do trono. Existe mais de 12 vezes o controle do trono. Então pode ter dragão, pode ter besta, pode ter Satanás, pode ter o que for. Mas tudo só vai acontecer porque Deus está no controle. Amém. O Apocalipse é poderoso. Eu gosto muito de ler o Apocalipse. Apocalipse levou Zacarias também gosta. Apocalipse levou 400 anos para ser aceito, você acredita nisso? 400 anos. Os outros textos, os outros livros da Bíblia, né? Os Evangelhos ali, Atos, sabe? Todos os livros da Bíblia levaram menos tempo para ter aceitação, para ser canonizado. Para entrar no cânon sagrado, né? Esse aqui é um livro inspirado. Apocalipse levou 400 anos. E aqui fica uma lição poderosa. Leve o tempo que levar. Alguma geração vai acreditar nisso. Só tem que permanecer firme. Então o Apocalipse, por mais que fora desacreditado por tanto tempo, hoje se torna o livro mais importante da humanidade. O Apocalipse é o livro mais importante.
E muita fala gente de que tudo. não acredita, não acreditava, né, no fato da Bíblia Sagrada, hoje se voltam, Exato. né, pelos fatos, pelas coisas que Então vale acontecem a no pena mundo. estudar o Apocalipse. Estudem, vale a pena. E leiam, vale a pena. Irmão André, eu queria fazer uma pergunta agora pro pai, direcionada àquela parte que ele fala sobre anticristo não ter uma origem certa, né, de onde que ele vem, do que ele é. E eu tive uma dúvida, que eu tinha visto isso há muito tempo, e eu queria puxar lá, vai lá pra Daniel 11, pai. Daniel 11. O que tu interpreta aquele Daniel 11, versículo de número 37? Onde vai dizer, tu interpretaria que o capítulo 11, a partir do versículo 29, ele vai estar falando do anticristo, o rei do norte? Ou não necessariamente? Deixa eu só me localizar no texto que tu falou. Porque tem um versículo que me chama a atenção, que é o 37, que vai dizer assim: ele não considerará o Deus de seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Essa primeira parte que vai dizer... 11, tá? 11:37. Onde ele vai dizer, ele não considerará o Deus dos seus pais. Isso, se nós fôssemos puxar, não seria uma... Claro que a gente não está interpretando como se fosse o anticristo, né? Mas fosse uma pré-ideia de onde ele poderia ser. Não, mas o capítulo Fala 11 dele. é o anticristo. Ele fala dele, né? Existe algo na tipologia que os poucos estudiosos conhecem, ou que se conhece no uso, que é chamada projeção profética. Projeção profética. O que é a projeção profética? É um fato in loco que pode representar o passado, algo do passado, ou algo Presente. do futuro, além do presente. Já é algo literal, né? Que já está acontecendo. Por exemplo, Ezequiel 28 fala de um rei de Tiro. E quem é o rei de Tiro? Na verdade é um rei daquela época, mas que estava falando do luzeiro. Do luzeiro que foi expulso, né, da eternidade. Então, dentro da tipologia, esse texto aí, dentro da tipologia bíblica, entra a projeção profética. Aí é um fato que aconteceu no período interbíblico, ok? É do rei, tem o nome dele. Rei do norte, que é o... Mas tem um nome dele. Tem um nome específico, né? Isso. Bom, mas o que aconteceu nesse período interbíblico, ali nos 400 anos de silêncio, ali entre Antigo e Novo, lembra dessa parte? Sim. Pois é, alguém disse que não tem nada escrito, pois tem, Daniel 11 o que está escrito o que aconteceu lá, né? Porque alguém disse que nada foi escrito nesse período de silêncio na Bíblia, entre o Antigo e o Novo, está lá em Daniel 11, que fala da guerra dos Macabeus, da luta dos judeus para se livrar do império, dos impérios que estavam dominando a época, né? E fala desse rei aí, que agora fugiu o nome, Antíoco, né? Antíoco III, a história diz o nome dele, Antíoco III. Ele vai invadir o templo, vai criar adoração para ele, vai profanar o templo, e profanou, né? Isso na história, né? Mas na verdade nada mais é do que uma projeção do que o anticristo vai fazer na grande tribulação. Sim. E esse versículo 37 ali, a mas parte... não fala da nação, da origem da nação. Não, mas é discutível, não é? Não. O texto que prova da nação, ou possivelmente ele seja, está lá em Daniel capítulo 1, aqui ó, Daniel capítulo de número 10. Não, deixa eu achar o texto que eu tinha achado aqui, depois eu mudei. Daniel capítulo de número 7, 8. Dê o 7 e 8 para mim, por favor. Tá. E somente do capítulo 10, né? Não. Daniel capítulo 7, versículo 8. Tá. Agora nós já temos na identidade dele. 7, 8. 8. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual... Esse pequeno chifre é o anticristo. Sim. Perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Então, é daí que a Bíblia não fala qual nação ele era. Alguém diz, os teólogos dizem que tem que ser judeu, para eles poderem aceitar, evidentemente, ele como Messias, né? Mas ele é um grande mentiroso. A boca dele está cheia de mentira e blasfêmia, eu acho que ele não vai mentir, Sim, enganar todo mundo, né? que então, por isso que eu não posso afirmar que tem que ser um judeu, embora alguns teólogos afirmem, né? Mas o que eu posso afirmar é que ele vai sair aqui, ó, desse grupo Enquanto eu estava observando os chifres, apareceram entre eles, entre os chifres, um outro pequeno chifre. Ou seja, o anticristo sai dos 10 blocos de nações, ele vai sair daqueles 10. E possivelmente do menor bloco de nação é que vai sair. Mas isso aqui é uma ideia, tá? Extraída aqui do texto, tá? Eu não estou afirmando, porque a gente não pode afirmar
entendeu? A Bíblia teria que estar mais clara para dizer qual a nacionalidade dele, né? Por isso que essas especulações de vários nomes que surgiram, o anticristo é fulano de tal. Não, isso não existe, a Bíblia não afirma. A Bíblia fala de características do anticristo. Por exemplo, ele vai ser homossexual. Você sabia? O anticristo vai ser homossexual. A bandeira dele Até esse versículo que tu leu, tá Fala sobre isso, né? Aqui, ó, eu tenho que ler o texto aqui para vocês verem aqui. Daniel capítulo, o texto que a gente já tinha lido aqui, capítulo de número Por isso que há uma luta, né, intensa para isso, né? Sim. Não, hoje o que mais se tem em séries, em filmes, só. A bandeira é única. Porque é a bandeira dele, né? Exatamente. É um sinal claro de que... O gênero, né? Como é que chama? O transgênero. Assim, a mensagem, né? Ideologia. Isso aí, perfeito. Isso aí. Essa é a ideia. Mas tem um texto que eu quero te mostrar. Por isso essa luta tão grande hoje em dia, né, para aceitação dessa bandeira, né? Isso mesmo. Tem um texto que fala isso claramente. Daniel 11:37. Então, a Bíblia não fala a sua nacionalidade, fala algumas características de como ele vai ser. Daniel 11:37. Daniel 11:36, eu tenho que ler o contexto, né? E o rei fará conforme lhe aprouver, ele se exaltará e se ufanará, será vaidoso, né? Fazer com que alguém se orgulhe e fique envaidecido. Ele vai ser muito vaidoso, né? O anticristo. Sim. Sobre todos os deuses, proferirá grandes blasfêmias contra Deus. Não sei o que eu estou falando, é a Bíblia, tá? É Daniel 11:36. Contra Deus, os deuses, e prosperará até que a ilha de Deus seja cumprida. Então ele vai voar. Essa pergunta para mim, os ouvintes, ele, quem sabe, não esteja, mas o espírito dele já está operando? Claro, o espírito já está. É uma pergunta que eu te fiz. O espírito do anticristo já opera. A pessoa em si, literal, nós não podemos afirmar que ele esteja já vivo, mas quando ele assumir ou se declarar, ele tem que estar pronto. E para estar pronto, então, já nasceu. Então, porque eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Entendeu? Mas eu posso dizer as características dele. Eu estou dizendo uma delas, que ele é homossexual. Prosperará a terra de Deus, seja cumprida, porque está determinado, ao 37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem corresponderá ao desejo das mulheres. E nem respeitará nenhum Deus, porque sobretudo se engrandecerá. No entanto, honrará ao Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, pedras preciosas e ornamento. E levantar-se-á contra as poderosas nações com a ajuda dos deuses estranhos, e aqueles que o reconhecerem lhe darão grandes honras, e fará que governe sobre muitos, e repartirá, repartirá a terra como prêmio. Ele vai repartir a terra. Uma questão ali, voltando ali no ele não considerar... Isso aqui Sim, é uma provisão. estão falando dele, né? Falando das características. Ele não considerará o Deus dos seus pais. Agora não falando sobre de onde ele vem em si, mas essa religião, esse Deus dos seus pais pode estar ligado a uma outra religião que a gente conheça já hoje em dia? Dentro do contexto é judeu. O judaísmo. Por isso que a gente usa como se fosse base, né? Mas não pode ser outra coisa, obviamente. Pode ser um hinduísmo, um islamismo. Não, tem que ser isso que não o pai porque a gente falou. fere a exegese. Aí é uma isso. exegese. Eu estou forçando o texto. Certo. Então seria judeu. É judeu, judaísmo. A gente não poderia considerar, talvez? Por isso que eu não estou afirmando. Mas é uma possibilidade. Mas eu acho que eu fico a Bíblia com essa aí tem que também. ter cuidado. Porque na verdade, Mas a intenção é para eles, né? É para o judeu, né? Claro. Não é para nós. Até porque nós nem vamos estar aqui, né? Mas tem um versículo que me chama muita atenção, Alexandre, que fala assim, e ele perseguiu os santos até que os venceu. Ele está se referindo ao que aí? Os santos... Isso aí está em Apocalipse. Apocalipse, eu não lembro o versículo ele vai agora. Entender, né? Observe que ele vai estabelecer o seu reinado. Haverá um período de 3 anos e meio de uma falsa paz. É o primeiro selo. Você sabia que vai haver um espaçamento de 3 anos e meio entre o primeiro e o segundo selo? É o cavalo branco, Sim. que sai com arco, Uma arma. mas sem flecha.
É. Pode ler lá. Eu já vi muita gente Ele é o dizer falso. que ali é Jesus Não é mesmo. Jesus. Não é Jesus Não isso, é. né? Não é a palavra de Deus, né? Não é Jesus. Capítulo 6 não é Jesus. Tem uma história engraçada, eu entrei numa gincana essa semana e eles fizeram essa pergunta o que Ó, significava, mas né? é. E falaram aquela palavra de Deus, eu achei estranho, não era a palavra de Deus. É Apocalipse 6:1. Meu Deus, a Eu Bíblia devia é ter poderosa. trazido a minha Bíblia. Abre o celular. apanhando esse livro. Abre o serrotinho aí. Eu tô com a Maquita, né? Ó, o capítulo 6, verso 1. Ó. E vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Apocalipse 13:7. Essa palavra aqui. Ah, tá, perfeito. Já vamos ler lá. Ouvi um dos 4 querubins dizer em voz como de trovão, e vem e vê. E olhei que vinha um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele não tem coroa. Não tem. Foi dado uma coroa. Fala de autoridade. Foi dada para ele autoridade naquele Que é aquilo que você falou das nações, né? Das 10 nações que vão dar poder a ele, né? Isso, Que tá no livro de Daniel. Isso aí, perfeito, exatamente. E o texto assim, saiu vencendo e para vencer. Para aquela oportunidade, sim, ele vai vencer. Tanto é que as nações vão acreditar nele, haverá uma falsa paz. Entende? É o texto de 13:7, né? Que é o que o irmão André tava falando. Não, tem, segura que não. Aí, no meio dos 3 anos, no final dos 3 anos e meio, no meio da grande tribulação, ele vai pedir adoração para ele. Ele vai entrar no templo, profanar o templo do judeu e vai exigir adoração para ele. Aí sim começa a perseguição. Agora vamos ver o texto que você mencionou, capítulo 13, né? 7. Capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe concedido também que fizesse guerra ao santo e vencesse, foi-lhe dar autoridade sobre o tribo, povo e as nações. Eu tenho que entender que isso aqui Quem é esses 3 anos santos, né? Essa é a minha pergunta, a minha dúvida. Quem é esses santos? o... Porque a igreja não vai estar mais aí. Seria a falsa igreja? Não. Aqui, ó. Satanás, aqui, ó. Aqui fala da besta, né? Do anticristo, aqui é anticristo. Ele vai ser ferido de morte, está aqui, ó. E vi uma das suas cabeças, parecia uma ferida mortal, mas essa chaga foi curada. Como é o judeu, como ele vai exigir adoração para si, haverá uma guerra, né? Especialmente os judeus, feriu a religião, né? Sim. Invadiu o templo, né? Profanou o templo, sim, né? E vai exigir adoração. O judeu não adora outro Deus, certo? Assim que ele vai... Então haverá uma guerra, uma luta, uma batalha, e o anticristo será ferido. O texto diz como ferido mortal, é para morrer. Sim. Aí vem a serpente, ó, vem o dragão, está no verso 4. Verso 3, e vi que uma das suas cabeças parecia ferida mortal, mas esta chaga foi curada. Quem vai curar essa chaga? O dragão, Satanás, que está no Leviatã, lá no mar. Ele vai estar dando poder e autoridade e curando o anticristo. Por esse milagre a terra vai se maravilhar e segue a besta. Todos vão ver, né? Exatamente. Todos vão ver, assim. Exatamente. E aí diz assim, e adorar o dragão porque esse havia dado a besta o seu poderio e adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá competir com ela? Foi-lhe concedido falar em tom arrogante, cheio de blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para atuar por 42 meses. Isso dá 3 anos e meio. É o primeiro selo, o segundo selo. Abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar contra no nome do seu tabernáculo e daqueles que habitam no céu. Verso 7, que chegamos aonde vocês queriam. Foi-lhe concedido também que fizesse guerra aos santos e os vencesse. Esses santos aqui é o judeu. Ele vai lutar para tentar destruir, né, os judeus. E os vencesse. E foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Especialmente todo aquele que crê, né, em Deus. Nessa oportunidade vai enfrentar porque o texto diz sobre tribo, povos, nações, língua, ele vai ter autoridade sobre todos, né? E hão de adorá-lo todos os que habitarem sobre a terra. Todos. E aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E hão de adorá-lo todos os que habitarem sobre a terra. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Muita gente vai seguir ele, vai se converter a ele, vai seguir ele. Vai receber a marca. A marca e Vai tipo, adorar. ele já tá extinguindo, né? Tipo assim, tá cortando, tu não tá teu nome no livro da vida. No momento que tu recebeu o selo, tu já tá aniquilado por exemplo, da salvação, né? Isso. Tu não tem mais salvação para ti. E Então por isso que ele já tá colocando ali bem claro. nessa né? perseguição, Deus livra Israel.
o judeu. Aham. Como vai ter um arrebatamento para a igreja, vai ter um arrebatamento para a nação. Ó, olha, está no Apocalipse 12, porque o Apocalipse não está em ordem cronológica, isso a gente tem que se ater. Capítulo 12, verso 15. E a serpente, que é dragão, lançou água como um rio proveniente de sua boca, às costas da mulher, Israel, querendo arrebatá-la pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, e a terra abriu e absorveu o rio que o dragão lançou sobre ela. Então, nessa perseguição, Deus propriamente vai livrar. Está no 14, ó. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, para longe do dragão. Deus vai livrar a nação de Israel. Em muitos momentos. Esse é um deles. Se você vê quando Deus tirou o povo do Egito, da terra do Egito, lá em Êxodo diz que foram como mãos de águias. Está aqui, ó. 2 asas, na verdade foram mãos, 2 asas da grande águia. Da mesma forma como Deus livrou o povo de Israel do Egito, na grande tribulação Deus vai livrar o seu povo também, da mesma forma. Do dragão, né? Da fúria, né? Satanás. Benção. Tá aí, tá. Na verdade é muita profundidade, muita coisa profunda, né? Sim. Mas ficou vou dizer para o irmão foi o primeiro que esclareceu essa dúvida, porque muita gente tem dúvida em relação a isso aí, Sim. em saber quem que é esse. Uns falam que é os crentes, outros falam que é os que vão ficar aqui depois da eles usam, tribulação. inclusive, esse texto aqui para dizer que a igreja vai passar. Que é o argumento do pós, né? Esse do pós. Esse aqui não é a igreja. Esses santos aqui são os que aceitam a Jesus. Ficou bem aceitaram claro Jesus que na é. grande tribulação. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Não podia perguntar para nada, mas perguntando. Pode. Quem que são os 144 mil e qual que é a função deles? Pregar o evangelho. São escolhidos dentre as nações. Dentre a nação das 12 tribos vai ser selecionado. Né? O que há de melhor. Claro, isso é uma figura de linguagem. Né? O que há de melhor no ministério, né? Deus escolhe para o tempo certo, o momento certo. Mas uns têm um pensamento, não está saindo. Uns acham que é os crentes que vão ficar pregar, eu já acho que é das tribos. Né? Das tribos, são judeus. São judeus. Judeus literais da época, escolhidos para pregar o evangelho. Como Deus vai usar os anjos para pregar na grande tribulação, vai ter um anjo que vai estar propagando o evangelho. E o evangelho que ele prega é poderoso. E também as 144 mil e as 2 testemunhas. Eu tenho uma pergunta sobre 144 mil. Eles serão convertidos na grande tribulação? Porque se eles não são convertidos na grande tribulação, selados na grande tribulação, né? Na grande tribulação. Se converteram não é alguém de agora que vai ser. Pois é. Não, é naquela. Até que se fosse alguém de agora já teria no céu junto conosco, né? Pois é, você vai passar. Vai ser alguém que vai passar por aquilo lá. Que vai se converter lá. Na hora, na época da grande tribulação. Top. Bom, Paulo, eu vou partir para um momento que virou quase um quadro isso já nesse podcast, né? Do pessoal que me selecionou umas perguntas assim incríveis para eu fazer para os nossos convidados. Tá bom. Que são 2, tá? Eu não vou citar nomes, porque no último eu quase apanhei aí na rua. Mas no céu, a gente vai ter contato, a gente vai ter, por exemplo, animais, pode ser os nossos de estimação, ou alguns animais silvestres, talvez, vai ter no céu. Depois da salvação, nós vamos encontrar animais no céu? Isso é uma pergunta extraordinária. A Bíblia tem resposta, né, para todas as questões. Primeiro que o céu que a gente entende, né, é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai descer. E essa terra vai ser transformada. Tá certo? Então, o que eu falar além do que não está na Bíblia, né, é especulação. Certo? Haverá uma transformação radical. Por exemplo, o estado eterno. Já no milênio. No milênio, por exemplo, o boi, o leão vai pastar como boi. E a criança vai brincar com a serpente, com a áspide. Porque é outra dimensão. Então, eu não posso afirmar que no estado eterno vai ter animais, que é o céu. No céu, eu sei que tem querubins. E a imagem que João viu deles, que Ezequiel viu deles, inclusive, né, é que, por exemplo, eles tinham patas de bezerra. Parece um animal. Entende? Mas eu não posso afirmar que na Nova Jerusalém ou no céu
terá animais. Haverá uma transformação radical. Isso é mero detalhe, né? Então eu não posso afirmar que haverá animais no céu. Perfeito. A segunda pergunta Porque que eu tenho... eu falo que não posso afirmar porque a Bíblia não fala. Né? Sim. Mas o que Deus vai transformar para o estado eterno, aí é algo extraordinário. Se Até- Deus quiser que tenha... Porque a terra será transformada. É. Por exemplo, o mar já não existe. Em Apocalipse 21 ou 22 diz que o mar não existe mais. Não é que o mar não existe mais, é que o mar... Pegar o evangelho pros cachorros até agora. É que o mar não vai fazer separação. Vai voltar àquele estado de Pangeia. Lembra? Vocês já estudaram isso na escola? Sim. Terra, água, água. Os continentes colados, né? Isso aí. Vai voltar naquela. Então, se vai ser uma nova terra, quando você é uma nova terra, se Deus quiser botar animal, o que eu tenho a ver com isso? Ele é soberano. Ele coloca. Até porque isso Mas é eu não influência posso do dizer que pecado, vai né? ter, porque a Bíblia não fala. Até porque isso foi influência do pecado, né? Eu Isso. creio que esses animais separados muitas vezes do ser humano, né? Tem uma influência do pecado aí. Não... Tudo que Deus criou é bom. Inclusive Não, os eu- animais. Então, a partir do pecado, sim. Houve Sim, uma a partir do diferenciação. pecado. Por exemplo, a questão de comer carne, né? Carnívoros, né? É depois do pecado. Entende? Então houve muitas coisas que influenciaram não só o ser humano, mas os próprios animais. Né? A ferocidade, a violência, enfim, tantas coisas que o pecado trouxe. Né? Afetou inclusive os animais. Né? Isso é esse sentido que eu quis me referir, né? Que acaba tendo uma influência. Essas são perguntas que não vão implicar na salvação. Então, vale o questionamento, mas não são fundamentais. Só pelo conhecimento, né? A gente teria que estudar mais o estado eterno. Sim. O que é o estado eterno? Deus, tudo em todos, né? Tem uma questão que a gente conversou até no grupo, que foi um motivo de piada até, inclusive. Um dos sinais do arrebatamento são o soar das trombetas, certo? Como é que vai ficar a situação do surdo? Porque ele não vai escutar as grandes trombetas, certo? Piada de Deus assim. Não vou dizer quem foi o Samuel que Primeiro a mandou trombeta perguntar. Primeiro que a trombeta é espiritual. Tá? Então, até o surdo vai ouvir. Se é surdo, se o corpo dele foi transformado, vai ser curado. Então ele vai ouvir. Lembrando que a transformação foi no piscar de olhos, né? A transformação. Outro detalhe. O abrir e fechar de olhos não é do arrebatamento. O abrir e fechar de olhos é da transformação do corpo. Esse corpo do mortal para o imortal, do incorruptível para o incorruptível. Aí é um abrir e fechar de olhos. Não é um arrebatamento. Eu vou ler o texto, tá? Porque a gente canta. Por isso que é importante isso, né? Tem muita coisa que a gente traz como herança, né? Carrega como herança, né? Nossos pais nos ensinaram, não por maldade, mas porque eles aprenderam. Daquele jeito, né? E a gente tem que avaliar pela palavra o que de fato é, né? Então, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51, que é um texto conhecidíssimo, né? Ó, qual é o mistério que ele está falando ali, ó? É capítulo 15, primeira carta, Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos Transformados. No abrir. O que é a transformação? Mudança. É do corpo, certo? E em um momento, está falando da transformação. E aí eu teria que ler a partir do 40, 41, do 36, que está falando. Irmãos, eu tenho que entender que contexto Paulo está falando. Paulo está falando do corpo. Está falando do corpo. Se a gente ler o capítulo 15, você vai ver. É a ressurreição do corpo. Então, até porque o primeiro ato que acontece é a ressurreição. Né? Exato. Os mortos. Nós não precederemos os que estão. Os mortos ressuscitarão primeiro. Ao verso 51, já falei. 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos arrebatados. Não. Transformados. Mostra aqui está o erro. Achar que o arrebatamento é não abrir e fechar de olhos. Não é. Transformação. Estou afirmando na palavra. Transformação do corpo, sim. Uma viagem de avião, por exemplo. Não é de São Paulo, de Caxias a São Paulo é 1 hora, vamos botar, né? Supondo, 1h30. Mas a viagem não é só isso. A viagem é de 1h30. Ok? Mas a viagem começa 2 horas antes, que eu tenho que aparecer no aeroporto, fazer o check-in, pegar o táxi, ir lá,
Ainda tem mais um período para mim pegar o translado e ir até o hotel. Não tem. Então tem diferença. Inclusive, falando sobre arrebatamento, o nosso maior exemplo, considerando que é Jesus, né? Quando Jesus foi assunto aos céus, não foi num piscar de olhos, né? Não. Foi devagarinho. Ó, eles viram. Todo olho viu. E todo olho viu. Os que estavam ali, né? As duas testemunhas, como é que eles serão levados? Também da mesma forma. Isso é arrebatamento. Mas aí a gente tem que fazer outro pódio, só sobre arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? Já fica É muito próximo. profundo. Claro, existem linhas teológicas e a gente respeita todas, né? Mas eu fico com a Bíblia, né? Eu fico com a palavra de Deus. Eu também eu fico. E uma aula que nós tivemos aqui essa noite, né? Com Pra certeza. quem Na esteve verdade, atento, né? Se estava atento aí, aproveitou. Claro né? que Pôde aproveitar. apenas uma conversa. A gente teria que sentar e realmente ler texto por texto, né? Sim. Para, de fato, consolidar, né, esse pensamento sobre o Apocalipse. Mas eu creio que tira dúvida de muita gente que Sim, está em com casa, né? certeza. Tem muita gente que faz questionamento, ou gostariam de fazer essas E perguntas sabe, e André, muitas vezes. vale a pena questionar. O meu professor, o pastor Adelino, né, estudo com ele já há alguns anos, ele disse que é melhor ficar, né, 2 minutos vermelho por uma pergunta que você, né, teve dúvida, do que a vida inteira amarela, sem saber a resposta. Então vale a pena perguntar. É verdade. Com certeza. Bom, Mateus. Faz a 18 aí que eu quero saber a resposta. Ah, 18? Faz a 18 aí. 18. Em homenagem ao meu amigo Abner, então. Essa pergunta eu tirei de um vídeo, um vídeo curtinho, a esses que a gente assiste no Instagram e YouTube. Uma pessoa afirmando que como existe aquela frase, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ela relacionou essa frase com adoração. Certo. Adoração, hinos, louvores a Deus, tem um estilo próprio? Ou esses estilos que o pessoal tem escutado ultimamente? É o pagode gospel, o rap gospel, o funk gospel. Eles servem como adoração tanto quanto os hinos que a gente intitula, vamos dizer, padrões de adoração. Isso. Tudo depende da origem. Primeiro que o inimigo não é dono da música, nem do ritmo. Embora quando Deus criou ele, criou os tambores, que é o ritmo, está lá em Ezequiel 28, mas não era dele. Ele se adonou. Aliás, a igreja perdeu muito. O povo de Deus perde muito em não usar essa diversidade de ritmos, como o reggae, por exemplo, e outros ritmos, né? Que na verdade o inimigo usufruiu e usa os ritmos para a adoração dele. Então, tudo depende, claro, cada um tem um gosto. Uns gostam de música clássica, outros gostam de um sertanejo, outros gostam de um gaúcho, né? Sim, E que não há pecado nenhum, desde que qual é a origem, qual é o sentimento, qual é a essência, qual é a motivação. E para quem você está cantando e adorando o Senhor. Com cuidado, evidentemente, né? Agora tem músicas que o inimigo, tem ritmos, né, que o inimigo usa para deturpar mesmo, né? Inclusive a pureza, a honestidade, a própria palavra de Deus, né? Então tem que ter cuidado. Mas não há... esse texto aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é verdade, tudo é para ele. Desde que seja de fato para ele. Eu não posso pegar uma música secular e vir cantar na igreja. Né? Uma música que foi dedicada... Sim. Tudo me é lícito, mas nem olha tudo nos aí, convém. Palavra, essa é a palavra. É. Mas é uma música bacana, mas foi feita lá no mundo, sei lá, como é que é o compositor, sei lá como é que estava a vida dele, para quem estava pensando. Então tem que ter cuidado. Especialmente no altar. Devemos cantar louvores. Essa entra a questão do Voz da Verdade, por exemplo, né, que é um assunto do unicismo, né? Por ele ser unicista, não significa que a música ou a letra, né, que ele fez é demoníaca. A música é de Deus. Se ele fez em adoração a Deus, eu tenho que ter cuidado. Inclusive avaliar a letra, se há heresia ou não. Entendeu? Antes de cantar. Para não sair julgando. Sim, verdade. As pessoas, o fato. Mas o nosso crivo sempre será a palavra de Deus. Então a música, os ritmos, tudo Deus que criou. O diabo não cria nada. Ele não cria nada, ele imita. Tudo foi Deus que criou. É que ele pegou os ritmos, funk, pagode,
vai citando, e com outros que tem aqui, eletrônica, pegou esse ritmo e deturpou. É que Mas quando tudo é se dele, voltando à adoração, isso é uma colocação minha, né? Se voltando à adoração, tem ritmos que fica um pouco complicado você parar e fazer uma adoração, Sim. né? Por exemplo, Claro. o rock, falando O aqui, metal pesado. pesado. Eu não consigo ver uma adoração ouvindo... É porque Satanás tomou aquilo para ele. Tomou para ele. Na verdade, a gente precisa resgatar. Eu até tenho uma mensagem de resgate da adoração, né? Que tudo ficou nas mãos de Caim. Tudo ficou na mão de Caim. A imobiliária, a música, a indústria. Eles tinham 4 vocações, Abel e Caim tinham 4 vocações. Abel tinha 2. Uma delas era a música e quando ele morreu, quando Caim matou Abel, aquela vocação foi para Caim. E aí Deus levantou Enos para buscar. Foi o primeiro homem a começar a invocar o Senhor, a adorar o Senhor. Então a gente precisa resgatar aquilo que o inimigo tomou. Você sabe uma dificuldade que nós temos de fazer a igreja ofertar, fazer a igreja louvar a Deus. Levanta a mão para adorar, ninguém quer levantar a mão, porque está na mão do inimigo. E a gente tem que ir lá e arrebatar isso. E Trazer de volta. Então o papel dos músicos é muito importante, muito poderoso. É verdade. Tem até uma brincadeira, né, que a gente vê dizendo num pastor que tava com uma gravata vermelha, e o irmão foi repreender ele, né? Irmão, o senhor não pode usar, pastor, o senhor não pode usar essa gravata vermelha porque gravata vermelha é do diabo. Pois é. O pastor olha pra ele e fala, olha, se o diabo tem uma igual, o problema é desse, aqui é minha, eu comprei, tá? Pois é isso aí. Ó, coração, origem, da onde está saindo. A avaliação é essa, o altar, vida de altar. Então, isso que vale. É. Claro que sempre Eu com penso- temor e cuidado. Sim. Tu não vai soltar aqui no altar aqui da igreja, aqui no púlpito da igreja. Não é um metal, rock metal pesado. tem como, não, né? não é correto, não é, é inconveniente. Né? Mas talvez no teu dia a dia tu possa ouvir, né? Não, sim, com cuidado. Com cuidado, sempre avaliando claro. a letra. Sim. E a Da onde motivação, está vindo, né? a origem. Sim. Tá? Sempre avaliando. Teu pai vai olhar pra playlist depois. Essa playlist é poderosa. Vou rolar a playlist do meu filho. Boa. Eu penso assim também, sabe? Por exemplo, eu não consigo adorar na igreja um funk, com todo respeito, né? Claro, claro. O altar, né, a gente chama o altar, a igreja, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter. Agora, Discernimento. até, Que música tocar, enfim. até fora, às vezes a gente tem que ter cuidado. Uma vez eu fui num retiro de jovens e o rapaz chegou lá com um funk gospel, sabe? Só que aquele funk, não que atacando quem escuta funk, mas ele era tão mais satanizado, vamos falando assim, do que os do mundo. É uma coisa assim ofensiva, assim, sabe? Ofendendo as irmãs do círculo de oração. Na letra, né? Na letra. Isso que a gente tem que avaliar, né? A origem. E a letra. ponto que chegou uma hora que eu me incomodei e fui lá, conversei com o rapaz que era responsável, né? Daí ele, eu já falei várias vezes, mas eu vou dar mais um toque, até que foi lá e desligou. Muito tem que ter temor, cuidado, muito né? temor para não escandalizar, né? É. A gente tem que ter cuidado, especialmente para quem canta no altar. Né? Eu já ministrei 10 anos em 2 conjuntos verdadeiros da Adoradores e Infinito Louvor, né? Eu só tocava contrabaixo, fazia algumas participações no back, né? Mas sempre foi zelado, prezado essa questão de cuidado, né? A letra, o ritmo, a música, mas sempre dedicado. É porque eu penso assim que a igreja ela tem que ter o seu diferencial, né? Ela tem que ser assim como o samba tem o espaço dele, o pagode tem o espaço dele, e a igreja tem que ter o diferencial dela. Cara, não, mas não pode mais escutar isso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falo em questão dentro da igreja, né? Questão do culto a Deus. No culto a Deus. Né? Tem que ter Até porque tem louvores que vai te levar mais perto de Deus, cuidado, né? temor, zelo. E já Sempre a luz da palavra. sempre é voltado, né? Então, eu penso da mesma forma que o irmão Alexandre entende, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito Claro, grande. sem dúvida. Então, que alegria. Isso aqui. Bom, Paulo, vou encerrar minha apresentação com uma última pergunta, que é uma pergunta polêmica que o irmão já respondeu para nós. Talvez o irmão se lembre desse momento. A gente falou da Voz da Verdade, que eles são unicistas, certo? E o irmão comentou uma vez sobre a Santíssima Trindade. Opa, esse é um tema bom. O que é, se existe, se é verdade, tem na Bíblia, o que seria essa Santíssima Trindade? Na Bíblia não tem.
né? Santíssima Trindade. Não tem primeira pessoa, segunda pessoa, Não tem. terceira pessoa. Se porventura tivéssemos que fazer uma hierarquia deles, o Espírito Santo tinha que estar no meio. Porque ele é o Espírito, está lá em Filipenses, ele é o, espírito, é o vínculo da unidade. Ele que faz o Pai e o Filho estarem unidos. O Pai e o Filho trabalham conforme o Espírito Santo. A palavra Trindade não tem na Bíblia, é um conceito teológico, né, criado por alguns teólogos. Respeito, mas não é a doutrina que o apóstolo Paulo prega. Em Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 17, versículo de número 29, deixa eu confirmar aqui com vocês, tá? 17, versículo 28. Versículo de número 29. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade, essa é a linguagem que ele usava, divindade, não trindade. Então, biblicamente, lá em Colossenses ele fala de novo que Cristo foi aprovado, foi de forma aprovada que Cristo tivesse a plenitude da divindade no corpo dele, em Cristo. Né? Cristo tem isso. Né? Então, a palavra correta é divindade. Divindade em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não trindade? Porque trindade, pode ler o dicionário, conjunto de 3 entidades, 3 deuses. É verdade. Então, para mim não serve. Embora os teólogos usem, né? A gente respeita. Mas a linguagem bíblica, uma linguagem superior, que é a palavra de Deus, é divindade em 3 pessoas, não trindade. Perfeito. Uma boa pergunta. Gerou uma certa polêmica uma vez. Não, ainda existe. Pergunta, né? Existe. Esse trimestre, inclusive, nós tivemos da igreja, né, a ministração sobre o Deus triuno, né? O Deus em 3 pessoas, né? Que inclusive aí fora batem a gente por causa da trindade. Né? Vocês têm 3 deuses, né? Mas é porque a linguagem está errada. Nós usamos uma linguagem errada. A linguagem bíblica é divindade. É o Deus em 3 pessoas. 3 pessoas. Aí fica bem mais fácil de compreender. Perfeito. Mais uma pergunta? Olha, o que o nosso irmão Mateus nos diz aí? Eu digo? Deixa eu ver o horário aqui, gente. Faça uma saída e acabou. Mandou uma saideira. Eu acho que Mas mais lindo que isso, a saideira, seria o filho do nosso pastor, do nosso irmão Paulo Alexandre, lançar uma saideira boa, né? Uma saideira? Eu tenho uma boa aqui. Boa. Aqui, irmão Paulo. Que eu vi, inclusive, tu estava junto comigo, um amigo meu, perguntando, né, a respeito da autopunição na ceia. Sim. E eu acho que é interessante a gente trazer, apesar de não ter muito a ver com a escatologia, tem a ver com a vida espiritual. É a 11 um pouquinho diferente, né, que eu vou perguntar pra ti. Mas a autopunição na ceia, ela é correta? Por exemplo, o texto fala que aquele que pecou, se toma contaminando a si mesmo, né? Acho que era mais ou menos isso. E então, o que tu me diz sobre isso? Não, autopunição é errado. Eu não tenho direito de me punir. Eu pequei, então hoje eu não vou participar da ceia. Não. Qual é a recomendação bíblica? Aí eu vou para a palavra. O próprio texto lá, né? Isso seria fazer Deus de si mesmo, né? Exatamente. Portanto, um dos conceitos. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Eu pequei. Se o pecado, entra dentro do assunto do pecado, também é poderoso. Se o meu pecado ofendeu alguma pessoa, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Se o pecado foi público, peço perdão publicamente. Mas se é algo meu, por exemplo, eu achei o irmão feio. No meu pensamento, eu pequei, falei mal dele. Exatamente. O que tu tem que fazer? Pede perdão para Deus por aquela falha. Essa falta de honestidade com relação ao irmão. O irmão nem está sabendo. Mas é você e Deus. No teu pensamento. Então, examine-se, peça perdão. Porque eu estou falando que tem casos que tu tem que ir pessoalmente, na pessoa, ou até publicamente. Né? Se o fato atingiu mais pessoas, né? Mas nesse caso aqui não. Então, é errado. Examina-se, pede perdão e participa da ceia. Aliás, não pode ficar sem tomar a Santa Ceia. É a prova. A ceia é a prova da nossa intimidade com Jesus. Onde tem que participar. Mas eu pequei. Peça perdão, corrige e participe. Então está escrito, né? Examine-se, pois, a si mesmo. Está aqui. E coma do pão. Não é examinar o outro, e aí coma desse pão. Com tranquilidade, com honestidade. E Deus vai abençoar, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Muito bom.
gente poderia se aprofundar mais nessa Podia, questão podia mesmo. da ceia, né? Porque a ceia é muito especial, né? Mas tá bom assim. Uma saideira. Perfeito. Então estamos encerrando, né? Que nós vamos ficar por aqui, né? Isso aí. Nós queremos agradecer a participação do nosso presbítero Alexandre, Paulo Alexandre, que foi uma aula, né? Deus possa te abençoar muito. E se você quiser deixar a palavra para os nossos irmãos que estão nos escutando, né? Claro. Estudem, leiam a Bíblia, amem a Bíblia, pratiquem a Bíblia. É importante, Principalmente né? é o mais importante. Nós não somos perfeitos, mas a Bíblia nos ensina a caminhar em direção ao céu. Então, o meu incentivo, eu estudo a palavra já há alguns anos, né? E vale a pena estudar a palavra de Deus. Deixa Até eu ter um inclusive trocou a música contrabaixo. Já contei esse testemunho, né? Eu vendi o contrabaixo, o cubo da música, eu vendi os dois. Comprei só em livro e Bíblia. Deu um recurso legal. Vendi tudo que era da música para comprar a Bíblia. Além dos cursos que a gente tem feito. Né? Então, vale a pena estudar. Que Deus abençoe vocês. Bom, Abner. Não, agradecer a oportunidade, né? Agradecer, como o irmão André disse, essa aula, né? Porque são coisas que são importantes ser deixadas claras, né? Tem uma frase que é: o óbvio precisa ser falado, e a Bíblia tem muitos aspectos que ela é muito clara. E a gente precisa deixar óbvio, claro, para as pessoas entenderem o que realmente está sendo escrito e aberto, né? Então, me sinto muito honrado por poder participar aqui, e Deus abençoe cada um que está nos ouvindo também. Ô, Matheus, vontade. Vamos só agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje falando de um assunto tão importante, né? Agradecer a presença do irmão Paulo Alexandre, que assim como eu disse, já foi meu pastor, já foi meu líder, hoje é meu professor. Qualquer coisinha a gente... vamos perguntar para quem? Paulo Alexandre, que é o nosso socorrista. Agradecer a tua presença, creio que muita dúvida foi esclarecida e com Mesmo que certeza... foi só uma conversa. Né? Exatamente, muita dúvida foi esclarecida, provavelmente a mente de muitas pessoas foi aberta nessa noite. E que Deus venha agir poderosamente na tua vida cada vez mais ainda. Glória a Deus. Obrigado. Então nós vamos ficando por aqui, irmãos. E nós voltamos na próxima semana, né? Se Deus quiser. Agradeço a todos e uma boa noite. Fiquem todos a paz do Senhor. Agradeço também ao Samuel que está aqui na mesa. Nosso irmão Augusto também, né? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.